E aí galera, beleza? Bem, vou continuar o vídeo aqui falando sobre algumas câmeras mirrorless full frame, né? Que talvez seja bom para você comprar aí para fotografia esportiva, se você não tem nenhuma câmera, se você já tem alguma câmera e quer fazer um upgrade, tá bom? E vou falar algumas que eu vejo que tem mais opções de câmeras usadas aí, que você consegue comprar com preço mais barato. Para iniciar, se você não sabe o que é uma câmera mirrorless, é uma câmera assim, é uma câmera que não tem um espelho aqui na frente, tá? O sensor fica exposto. E se você não sabe a diferença de uma câmera full frame para uma câmera sensor cropada, é essa daqui. Olha a diferença dos dois sensores. As duas são mirrorless, só que esse sensor é muito maior do que esse. E qual que é a diferença disso? Toda do mundo, tá? A primeira diferença é simplesmente na questão de baixa luz. Se você vai trabalhar com uma câmera full frame, você vai conseguir trabalhar muito melhor com ISOs mais elevados, né? Ou seja, tem menos ruído do que uma câmera APS-C. Beleza? Agora que você já se lembrou dessas coisas, né? Que eu já falei em vídeos aqui, vamos lá. Hoje existe no mercado, pelo menos aqui no Brasil, né? Um pouco mais de facilidade de você encontrar Canon, Nikon, Sony e Panasonic, tá? Full frame mirrorless. Fuji não entra aqui porque ela só faz cropada e grande formato ou médio formato, mas eu não vou entrar nessas câmeras, que é bem, se você tem grana para comprar uma câmera dessa, você não estaria vendo esse vídeo, né? Você já teria comprado. As Olympus trabalha só com MFT, que são câmeras de sensores micro 4/3 cropadinho, tá bom? Basicamente isso daí. Vou começar falando aqui das famílias da Nikon, tá? Nikon a gente tem Z6, Z7, Z8 e Z9. A Z8 não é boa para fotografia esportiva. Ela tem muito Holler Shutter, que é quando você faz aquela distorçãozinha aqui. Quando você vira muito rápido, ela fica gelatina, tá? Tem muito mais do que as outras câmeras. A Nikon Z8 é feito para substituir a D850, que é uma câmera de alto megapixel. Você consegue trabalhar muito bem com fotografia de estúdio, retratos, produto, etc. Mas não é muito legal para esporte, tá? A Nikon Z6 e Z7 e a Z9 são mais... A Z9 é mais para esporte, tá? A Z6 e a Z7 são mais híbridas, né? Elas têm ali... A Z6 tem... A Z6 e a Z7 tem menos de 50 megapixels cada uma, ela consegue trabalhar bem com alto ISO, tem um sistema de autofoco legal também, então você consegue trabalhar bem com elas, tá? A Nikon Z6 e a Z7, se eu não me engano, elas têm o obturador mecânico ainda, né? Que é quando fecha a cortina, se você não sabe, é isso daqui, ó. Quando eu disparo aqui, ó, tá vendo? Fechou a cortina, tá? Essa Sony A7 clássica só tem o obturador mecânico, não tem eletrônico, tá bom? Então tem essa cortina que se fecha, tá? Isso é bom? Claro que é, porque como a Z6 e a Z7 tem mais de 7 fotos por segundo no obturador mecânico, se você estiver fazendo um pen, por exemplo, correndo ali, não vai ficar aquela imagem gelatinosa, tá? Na sua foto, ela vai ficar bonita, perfeitinha, tá bom? Basicamente é isso. Então assim, dessas câmeras que eu recomendaria da Nikon, questão de preço também e facilidade de achar, seria a Z6 e a Z7. No caso a Z6 Mark II, que tem a correção de todos os problemas do autofoco que tinha na versão anterior, beleza? Aí a gente vai entrar na Sony, vou falar da Sony primeiro. Sony a gente vai ter aí Sony A7, A9 e A1, tá? A 1 e a 9 é o high-end da Sony, então eu não vou nem falar sobre elas. Que não precisa de falar, são câmeras que servem para tudo. Só que você tem que ter uma puta de uma bala para comprar uma delas, tá? A Sony A7, que é que eu vou entrar aqui, que tem uma divisão. Você tem a A7S, a A7 normal e a A7R. A A7S é para quem faz vídeo, tá? Ela não é focada para fotografia, embora ela faça. É uma câmera que tem menores megapixels, a A7S Mark II, se não me engano, tem 16 ou 18 megapixels, 16 megapixels. E ela é o rei da noite, que a gente chama para vídeo, tá? Que você consegue trabalhar com ISO muito alto e sem dar muito grão. Então ela é perfeita para quem faz vídeo, não para quem faz foto, tá? Pode utilizar para foto? Sim, mas eu acho que seria muito idiota comprar essa câmera para fazer fotografia esportiva, porque você tem outras opções da própria Sony melhor. Por exemplo, você tem a família A7, que você vai começar da A7, que é essa daqui inclusive, né? A7, você vai ter a A7 II, a A7 III, a A7 IV. Aí você vai ter dessa família A7, que é a que eu recomendaria para você comprar. Porque a A7, a A7 II, elas têm até 5 fotos por segundo nesse obturador mecânico, tá? A A7 II tem um bush rate, se não me engano já tem um obturador eletrônico que sobe um pouquinho, tá?
mas não recomendaria tanto a 7.1 a 7.2. Seria da 7.3 para cima. Porque a 7.3 você encontra no mercado de usados com bom preço. É uma câmera que no obturador mecânico você já tem 10 fotos por segundo. Então você consegue trabalhar com bastante fotos aí. Tá? A 7R eu não recomendo para fotografia esportiva. Pelo menos não a 7R1 e a R2. Tá? A R3 que é mais parecida com a Sony A7 III. Mas a Sony A7R ela é focada para quem trabalha com estúdio. Porque elas têm muito megapixel. Por exemplo, a 7 3 e a 7.4, elas têm menos de 40 megapixels, elas têm 33 megapixels, tá? E a Sony A7R2 e R3 tem 42 megapixels, né? É realmente para quem trabalha mais com produto, estúdio, etc. Ensaios, que quer bastante resolução. Ou quem faz fotografia de mundo selvagem, vai fotografar aquele passarinho desse tamanho, tem que dar aquele crop enorme, tá? E qual que é a diferença dessa questão de trabalhar com megapixels, tá? Para quem faz produto, tá vendo esse quadro que eu troquei? Eu tô gravando com a Canon 80D 1080p, é uma câmera de 24 megapixels. Então se eu for dar um zoom na minha cara, um crop, você vai ver que eu vou perder um pouquinho de qualidade de nitidez e, de acordo com isso, vai ficar muito mais grão na área de sombra, que é bem aqui, ó. Então quanto mais megapixel você tem, melhor você consegue trabalhar com isso. Então por isso que a galera de produto gosta de usar câmera de alto megapixel. Porque aí você faz as fotos lá, você recorta a foto para ficar só o produtinho enquadradinho lá, legal, beleza? E a galera que gosta de fazer fine art fotografia, né? Os retouchers, né? Que gosta de utilizar esse tipo de coisa. E aí eu entro na Canon, que a Canon a gente vai ter a família, as Canons antigas, RP, né? Full frame. A EOS R, que é a primeira full frame mirrorless da Canon. Aí você vai ter a R8, a R6 e a R5 e a R3. A R3 e a R5 é os topos de linha da Canon atuais, né? A R6 Mark I é uma câmera que tem muitos problemas e foi substituída para a R6 Mark II. A R8 é nova e é a substituta da 6D Mark II, né? Você tem todos os recursos, né, o mesmo processamento das câmeras top de linha, só que numa câmera um pouquinho mais compacta, ela é até fininha, parecida com essa Sony aqui, né? Só que tem uma pegada melhor aqui, o gripzinho aqui dela é melhor, tá? E é muito mais nova. Se você não tem câmera nenhuma, não tem lente, você não tem nada, eu recomendaria a Canon EOS R, ou se você colocar uns 2 ou 3 mil a mais, você compraria logo a R8, tá bom? Se você gosta de Nikon, já teve experiências com Nikon, eu recomendaria a Z6 Mark II para fotografias de esportes, tá? Porque ela não é tão cara igual a Z7, nem a Z9, nem a Z8, claro, porque eu nem recomendo a Z8. A Sony, eu recomendaria você comprar a partir da A7 III, né? Ou a A7R III também. As outras eu não recomendo tanto, porque a A7 I, a A7 II, a A7R1 e 2 tem 5 fotos por segundo no mecânico. São câmeras aí que são péssimas para você trabalhar com ela na questão de menu, né? A Sony é horrível, o menu da Sony, todas as Sonys é uma bosta na minha opinião. E principalmente as mais antigas, até a 7, pelo menos até a 7 II, né? A 7R2 também, é muito difícil de trabalhar com a Sony, tá? Você tem que dar um rolê no mundo. Pra você ter uma ideia, o ISO dessa Sony aqui, quando você aperta o botão de ISO para tocar ISO, ela sobe o menu suspenso, você tem que ficar selecionando o ISO lá, cara. Não é igual as outras que você já está acostumado, que quando você vai tocando ISO, só vai aparecendo o número do ISO que você selecionou ali embaixo, que é muito mais dinâmico. Então assim, e detalhe, né? Se você tá com o olho aqui no EVF, né? Esse menu suspenso te distrai e atrapalha você. Então, para você que trabalha com esporte de ação, etc., isso vai ser um tremendo incômodo. Para mim é um incômodo, para mim isso é horrível. Realmente eu detesto Sony. Eu compraria a Sony apenas para fazer vídeo, tá? Não para fazer fotografia. Então no caso, a minha Sony seria a 7S e não a 7 e nem a 7R. A Sony é muito cara as lentes. Mesmo você tendo a opção de lentes da Sigma e da Tamron, ainda é muito caro, né? Comparado a Nikon e Canon. A Canon é as mais baratas aí. Eu vou te explicar o porquê, tá? A Sony você pode trabalhar também com os adaptadores, né? Os anéis adaptadores, os Speedbusters. Que é esse adaptador aqui. Mas para fotografia esportiva não funciona. A Sony, o melhor adaptador que eu utilizei, não usei o Metabones ainda, mas eu utilizei o Sigma MC21, tá? Ele é o melhor que teve com as lentes da Canon que eu testei. Testei com a 2470,
2405, a 70-200, também com a 50, 1.4, a 1.8, a 1740, 40mm, né? Todas elas funcionaram bem com a Sigma MC21 de adaptador. Porém, para foco único, não foco contínuo, tá? O que é isso daí? Se você vai... Sempre quando eu falo para você que você tem que utilizar naquele wall cerro, você fazer o tracking da pessoa, né? Isso não funciona, tá? Não funciona mesmo. A Canon, as lentes da Canon fazem assim, blá, 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 não foca direito. Quando foca é um sucesso e você fica feliz. Que é igual quando eu utilizo a Panasonic com o meu adaptador também com as lentes da Canon. Quando eu utilizo no foco sem ser o sistema de foco contínuo, muito bom, trabalha muito perfeito, foca direitinho, bonito e dá pra fazer ótimos retratos e ótimas fotos. Mas não dá pra trabalhar com esportes, então a Sony é isso. Não recomendaria para esporte por conta disso daqui, você tem que comprar realmente lentes da Sony. E uma 70-200, que é uma teleobjetiva mais barata da própria Sony, é mais de R$8.000. Então, cara, na boa, nunca compraria uma Sony, tá? E aí agora eu entro na Canon. Porque você tem assim a Canon EOS R e a R8 para fazer fotografia esportiva, com preços mais acessíveis, tá? E aí o que rola, indiferente dessas duas? A R8 é melhor do que a R para fotografia esportiva, você tem mais FPS, um monte de coisinhas, tá? Mas assim, você consegue utilizar lentes antigas EF nas suas Canons, tá? Então, se você tem um anel adaptador, você tem um adaptador da Canon para a própria Canon. Então, você tem adaptador normal, você tem adaptador que você pode colocar filtros aqui, né? Aqueles filtros ND, variável, etc. E tem um outro que tem um anel aqui que você pode mudar as exposições, ISO, etc. direto na própria lente. Então, assim, você tem coisas nativas da Canon e as lentes vão funcionar como se fosse feita para aquela câmera, assim, nativo, não tem lag, não tem problema de nada, vai funcionar perfeitamente. E até mesmo o adaptador da Viltrox de Canon para Canon funciona muito bem, tá, gente? A Nikon também tem essa opção, tá? Só que aí o que rola da Nikon? A Nikon, o adaptador, mesmo o original da Nikon, algumas pessoas falam que não é tão bom igual o da Canon, tá? Eu não vou falar porque eu não tô com nenhuma Nikon mirrorless aqui. Só que algumas pessoas falam que às vezes tem um pouco mais de lentidão e etc, tá? Então, assim, tem também, no caso até a Nikon, seria uma opção bem melhor do que Sony, porque você tem Canon, Nikon. A Nikon tem lentes desde os anos 70, é a mesma mesmo encaixe, nunca mudou, só mudou agora nas Nikon Z, né? Então você tem assim, você tem lente desde os anos 70 para você utilizar nas Nikon, os mirrorless com o adaptador da própria Nikon, cara. Então assim, comprando com a Sony, puta, Nikon bem melhor nesse caso, Canon bem melhor, principalmente para quem quer começar agora. Agora, se você já tem alguma câmera cropada de qualquer um desses sistemas, é melhor você continuar com o seu sistema, tá? E a Panasonic, eu não vou nem falar da Panasonic, porque as que melhor seria a S5 Mark II e a S5 Mark IIX, né? Mas aqui no Brasil nem tem elas direito, né? É mais na gringa. E quando começar a chegar aqui com uma certa quantidade, aí eu recomendaria muito essas câmeras, que na minha opinião, como eu já falei, a Panasonic junta o melhor dos dois mundos, da Nikon e da Canon, que pra mim é perfeito, que eu gosto de Nikon e de Canon. Prefiro Canon do que Nikon, mas eu gosto dos dois sistemas, tá? É isso aí, galera. Sayonara. Primeira coisa, o menu dela não é touchscreen, então você pode apertar à vontade que nunca vai trocar nada, tá? Não funciona. Essa aqui é a velocidade de troca do LCD para o EVF. Tampa aqui, apagou, tá no EVF. Voltei, ó, então o tempo que demora, basicamente é isso, tá?